Muito obrigada. Olha, entrou a Lailinha aí, bem-vinda, Laila. Vou compartilhar aqui. Vocês conseguem ver minha tela, pessoal? Sim, Sim, ótimo. Então, para iniciar hoje, eu queria fazer um pequeno exercício com vocês. Temos uma imagem aí no fundo, né, que é um mapa. E ele se relaciona um pouco com esse desafio que eu vou fazer com vocês agora. Eu quero que vocês imaginem algum objetivo que vocês querem alcançar. Pode ser qualquer objetivo, seja profissional, seja alguma coisa relacionada aos relacionamentos, seja espiritual, seja alguma coisa que vocês querem adquirir, pode ser um bem material, pode ser um conhecimento. Eu quero que vocês imaginem algo que vocês querem alcançar. E aí vocês vão pensar, onde que vocês estão agora com relação a isso? Qual é o ponto de partida de vocês? Onde vocês querem chegar? Quais caminhos possíveis vocês observam de opção para onde vocês querem chegar? E quais obstáculos vocês podem encontrar para alcançar isso que vocês desejam, tá bom? Eu vou dar alguns minutinhos para vocês, eu vou dar 3 minutinhos, tá bom? Para vocês fazerem esse exercício. Vocês podem anotar no celular, ou pode ser até aqui no chat, mas daqui a 3 minutinhos a gente vai conversar sobre o que vocês pensaram, tá bom? 3 minutinhos. Muito bem, quero ouvi-los. Yasmin, você pode começar? Onde que você quer chegar? Pode começar com essa primeira pergunta. Qual foi o seu exemplo? Yasmin? Vocês podem colocar no chat também, tá, pessoal? Então, eu vou passar para o próximo. Alguém gostaria de compartilhar, então? eu posso compartilhar. Boa, Laila, É, pode. bom, agora eu estou na faculdade, né? Eu iniciei recentemente. Então, o objetivo é me formar daqui a 4 anos, né? Concluir com sucesso
E os caminhos possíveis, no caso, ações ou decisões que. Seria isso? Ah, tipo, pra mim, eu vou botar logo o obstáculo com os caminhos possíveis, né? Por exemplo, foi possível pra mim pelo Enem. Eu consegui passar, né, e conseguir uma bolsa integral. E os obstáculos que eu enfrento assim no dia a dia de hoje, né? É o cansaço, cansaço mental, físico, né? Também, às vezes, tem muita coisa acumulada em cima da hora que fica toda confusa. Então, eu acho que são esses os meus obstáculos. E aí só falta para mim o esforço, né? Que seria a ação, a decisão que eu posso tomar hoje. A cada dia me esforçar para estar lá, presente e poder dar o meu melhor. Excelente, Laila. Já que entrou algumas pessoas, eu vou só repetir. A Laila acabou de compartilhar um pequeno desafio que eu fiz aqui no início. Eu gostaria que vocês pensassem em um destino que vocês querem chegar. Pode ser um objetivo, um sonho, uma meta, algo que vocês querem alcançar. E vocês vão compartilhar conosco onde vocês estão agora, qual o caminho que você tem que fazer do agora para o que você deseja e os possíveis obstáculos disso, tá bom? Então, o Iago, o Gabriel, a Sabrina que entraram agora, vocês podem pensar um pouco sobre isso aí. Alguém mais, pessoal, que já fez exercício queira compartilhar? Boa noite, Rebeca. Eu peguei meio no caminho aqui, mas tu pode me explicar rapidinho aí que com certeza eu posso compartilhar algo. Tá. Para você pensar, Gabriel, em algo que você deseja muito, e aí você vai responder o que você deseja, onde você está. Quais os caminhos para você alcançar o que você deseja e quais os obstáculos, as dificuldades que ou já apareceram ou podem aparecer no seu caminho? Sobre isso, algo que você quer muito. A Laila, por exemplo, ela compartilhou que um dos objetivos é se graduar na universidade. E aí ela comentou sobre os caminhos que ela precisava fazer. Ela precisava fazer uma prova, ela precisava ter uma boa nota, precisava, né, de um recurso de bolsa financeira. E os obstáculos eram o cansaço e tudo mais. Então, que, o que você deseja que a gente pode incluir aqui nesse exercício para fazer essa reflexão, tá bom? É mais ou menos isso. Entendi. O que eu desejo agora é só um pix de 10 mil de ti mesmo. Pode mandar. Tá aí, tá, isso é fácil aqui, pai. Só mandar aqui, ó. O chat aqui, ó, botar teu Pix, tá aqui, ó. Tô brincando, mas eu tenho alguns projetos, né? Recentemente um amigo, uns 2, 3 dias atrás, me convidou para um projeto, né, de um negócio. E ele me apresentou tudinho esse projeto e é um projeto muito bom, né? Aparentemente. Só que a gente tem muitos caminhos tortuosos pelo caminho, né? Obviamente, pelo caminho, né? A gente tem dificuldades, tem doenças que impedem, por exemplo, falta de tempo, que é uma coisa que acontece muito com as pessoas. Pelo menos para mim, a minha esposa, tipo, trabalha, faz a faculdade dela, ainda tem outro trabalho que ela tem, ela é Júlia, né? Tem 2 empregos. Então, todas essas coisas como falta de tempo são coisas que durante o caminho atrapalham a gente quando a gente quer algum tipo de projeto, até a gente alcançar algo que a gente espera, né? Então, o caminho onde nós estamos agora, tipo, ainda não é excelente, mas o momento que nós estamos agora, mas eu acredito que as coisas elas sempre se ajeitam, né? E as decisões que a gente toma, como por exemplo, sacrificar uma saída no final de semana, ao invés de estar estudando, ou mesmo sacrificar um jantar, sacrificar alguma coisa para estudar ou fazer alguma coisa diferente, são decisões que às vezes que é um pouquinho difícil de tomar, né? Principalmente quando as pessoas olham para você e só falam que você não quer fazer as coisas que elas fazem, porque você quer fazer coisas diferentes, né? Então também isso, querendo ou não, é um obstáculo que aparece no meio do caminho, né? É verdade, É isso. Gabriel. Obrigada por compartilhar. Laila e Gabriel, obrigada por isso. Então, assim, pessoal, o que eu quis trazer com esse exercício é que, de maneira geral, todo mundo, se está aqui na Terra,
à medida que vai crescendo, tomando consciência, vai desejar algo, vai ter sonhos e objetivos. E óbvio que se a pessoa está desejando aquilo é porque ela ainda não o tem. Então, sempre existe o lugar onde nós estamos, onde nós queremos chegar, e existem caminhos que não são livres de obstáculos. Eles são caminhos com dificuldades, obstáculos. Mas é possível, né? São caminhos possíveis. Está até escrito aqui, né? Caminhos possíveis. Tá bom? Então, todos nós temos. Já sabemos disso. O presidente Nelson, no ano de 2000, ele fez um discurso sobre orientação. E ele inicia esse discurso contando uma experiência pessoal, né? Uma experiência onde, deixa eu ver, uma experiência pessoal, acredito que eu não coloquei aqui, mas a experiência pessoal dele, ele colocou que ele estava viajando e ele se perdeu, uma coisa muito comum, né? E ele precisou de ajuda de um mapa para se encontrar novamente. E isso, precisou de um mapa, precisou se esforçar para encontrar informação com outras pessoas, e toda essa experiência fez ele perceber e sentir a necessidade de refletir sobre como que nós nos orientamos na vida. E aí eu pergunto para vocês aí, como você define orientação na sua vida? Pensa em você. Nós estamos numa fase da nossa existência que a gente precisa de orientação. Quais são as fontes mais confiáveis ou a fonte que você mais utiliza para tomar decisões importantes? Posso falar, Rebeca? Pode falar, Yasmin. Sempre que eu preciso de uma orientação, apesar de saber um pouquinho assim o que eu deveria fazer, eu sempre faço uma oração para eu saber se eu senti por meio do Espírito Santo se Deus aprova ou não essa minha escolha e que se pode ser a melhor escolha que eu posso fazer. Então, o meu guia sempre é Jesus Cristo e sempre é uma oração antes de qualquer coisa. Obrigada, Yasmin. Então, oração é uma maneira de buscar orientação. Que mais? Que outras fontes vocês utilizam? Acho que para mim, é, assistir conferências gerais, discursos das conferências gerais, também me ajuda muito, às vezes, a achar umas respostas que às vezes nem eu estava esperando, nem eu estava procurando, mas simplesmente vem e eu penso, nossa, realmente isso pode me ajudar nessa situação que eu tô, nesse momento da minha vida que eu tô. E, e acho que mais do que ler as escrituras, óbvio que também eu recebo revelação quando eu leio as escrituras, mas quando eu vejo, quando eu leio, né, eu assisto esses discursos da Conferência Geral, alguns parece que eles são mais, como posso falar, mais atuais, né? Então é meio que mais fácil da gente se relacionar e entender o que eles querem passar pra gente. Obrigada, Moacir. Muito bem. Gostei. Então, eu já reuni aqui oração, a leitura das escrituras, as conferências gerais, Gabriel. Tema, O Gabriel fala primeiro, Iago, e depois eu dou a voz para você, pode ser? tranquilo. Obrigada. Esse água aí quer ficar falando na frente. É, tem uma coisa muito que eu utilizo muito recentemente, eu uso muito a minha esposa, né? Minha esposa, para mim, ela é uma fonte inesgotável de revelação. E para mim ela é um oráculo. Mas tem umas coisas que nós fazemos juntos, né? Como oração em família para tomar alguma decisão. Geralmente, como ela tem alguns problemas de estômago, ela não pode jejuar, mas eu faço jejum. Então a gente faz a oração juntos ali. Então, o Senhor sempre responde a gente de alguma forma. E uma outra forma é quando sempre estamos conversando juntos sobre alguma decisão, alguma outra coisa que nós precisamos tomar. E de alguma forma, bem recentemente, teve até uma experiência muito singular.
e foi que a gente estava pensando em alguma coisa específica para fazer. E nós fizemos uma oração e logo em seguida a gente começou a conversar, né? Começou a conversar e imediatamente nós dois tivemos a mesma ideia. Foi naquele joguinho, né? A gente teve a mesma ideia e nós aplicamos essa ideia e deu muito certo. Então, essas coisas como orientação buscando o Pai Celestial, né, individual ou em família, é muito útil mesmo, principalmente aquela parte de conselho de família. Dentro da parte da administração, nós aprendemos aquele brainstorm, né, que é traduzido em português, é tempestade de ideias, onde a gente reúne muitas pessoas e discute uma ideia justamente para verificar o ponto de vista de cada um para tomar uma decisão final. Então, nós utilizamos muito isso. A gente fica discutindo as ideias até chegar no consenso e tomar uma decisão que beneficie todo mundo. Então, acho isso muito interessante. Muito obrigada, Gabriel. Então, os familiares, né? O Gabriel citou aí a esposa dele. Muito bem. Iago, Uma das diretrizes que eu tenho na minha vida é a bênção patriarcal. Acho que ela me dá muita clareza sobre algumas escolhas que eu preciso fazer na minha vida. aí o Iago botou a cereja do bolo, né, Iago? Então, oração, leitura das escrituras, conferência geral, nossos familiares e a nossa bênção patriarcal. Fontes confiáveis, né? Super confiáveis. O que elas têm em comum, pessoal? O que que todas essas coisas têm em comum? Que a torna tão confiável? Não, o que que elas têm em comum? O que que vocês chutam aí que elas têm em comum? Qual é a opinião de vocês? Eu E acho a- que todas elas estão relacionadas com. ah, Elas vêm do Senhor, sabe? A gente não está confiando toda nossa confiança na carne, mas elas vêm do Senhor. Por exemplo, o Gabriel falou aí sobre ele e a esposa dele. Eles estão na sintonia do Espírito, então vai vindo do Senhor, sabe? E assim para todos os outros padrões, para a bênção patriarcal, para as escrituras, oração e tudo mais. Elas vêm do Senhor. Excelente, Iago, muito bem. A resposta que o presidente Nelson afirma no discurso dele, uma das, né? Mas a principal é que elas vêm do Senhor. Vamos ler, por favor, essa parte do discurso dele. Vou pedir para Shirley, pode ler para nós? Por outro lado, muitas pessoas seguem pela vida sem uma boa orientação, sem o conhecimento de seu destino desejado, nem do modo como chegarem até lá. Mas se precisamos prestar tanta atenção ao mapa rodoviário para um passeio de um dia, não seria também sensato prestarmos muita atenção à orientação autorizada para a nossa jornada da vida? Para isso, gostaria de falar sobre por que precisamos de orientação, onde podemos encontrá-la e como podemos segui-la. Muito obrigada, Shirley. Então, pessoal, ele fala aqui sobre pessoas que seguem sem orientação. E especialmente hoje, na nossa aula, nós vamos falar sobre nessa última frase que ele fala, né? Sobre três coisas, três tópicos que ele traz no discurso dele. Por que que a gente precisa tanto dessa orientação? Onde que encontramos essa orientação, já que nem todas as fontes são confiáveis? E como que eu aplico na prática? Como que eu sigo essas orientações que eu encontro nessas fontes confiáveis, tá? E aí eu pergunto para vocês, por quê? Por que que vocês precisam de orientação? Se vocês fossem resumir em uma frase, por que que você precisa de orientação? Irmão, eu acho que a gente precisa de orientação porque nós, como seres humanos, não somos muito
ah, confiáveis com relação ao nosso tato, sabe? A gente, eu posso citar isso exemplo, por exemplo, pessoas com vício. Elas sempre vão achar que elas estão bem, quando na verdade a situação está pior do que elas imaginam. E isso não é só para pessoas com vício, mas com relação à nossa espiritualidade em geral, se a gente não trabalhar com orientação, a gente acaba se perdendo no caminho sem prestar atenção, sabe? Entendi, Iago. Muito bem. Alguém mais? É, sobre isso que o Iago falou, né? Eu anotei aqui que nós não somos confiáveis. O braço da carne não é confiável. Em resumo, é uma boa justificativa. Se nós estamos em uma jornada que a gente não consegue prever todas as fases dela, né? Assim, o que que vai acontecer hoje, que a gente não tem todas as respostas com clareza e a gente precisa tomar decisões quase que diariamente, decisões importantes sobre a nossa própria vida, porque a gente tem um objetivo no final. Então, precisamos de fontes confiáveis de orientação. Não posso confiar somente no meu braço da carne, porque ele não é confiável, tá bom? Boa, Iago, gostei. Vamos ler o que que o presidente Nelson ele fala sobre por que nós precisamos de orientação. Na verdade, vamos ler essas duas escrituras que o presidente Nelson cita, tá bom? Quem pode ler para nós, por favor, as duas escrituras? As duas são em Doutrina e Convênios. Posso ler, Vou irmã? ler. Tá. Pode, eu acho que eu tirei aqui, né? Peraí, agora foi. Pronto. E se E- guardares meus mandamentos e perseverares até o fim, terás vida eterna, que é o maior de todos os dons de Deus. E quando recebemos uma bênção de Deus, é por obediência à lei a qual se baseia. De acordo com, obrigada, Iago, de acordo com essas escrituras, essas duas escrituras, vou até dar uma dica, mais especificamente a primeira, por que que nós precisamos de orientação? Irmã, Pode eu falar, posso Iago. estar errado, mas eu acho que é porque as orientações do Senhor, elas sempre vão nos guiar à vida eterna. Muito bem, Iago. O presidente Nelson, ele fala assim, que quando a gente se perguntar o porquê, por que que é necessário tanta orientação? E por que que é tão importante a gente reforçar esse tema? Ele fala que a gente precisa se concentrar no propósito da vida. Então, é o principal motivo. Por que que nós precisamos de orientação? Que a gente tem um propósito na vida. E o propósito está em Doutrina e Convênios, na seção 14 do versículo 7. É a vida eterna, né? Então, isso que o Iago falou faz total sentido. Eu pensei que alguém tinha botado no chat. E por que, aí vem a segunda escritura, e por que que eu não posso alcançar a vida eterna de qualquer maneira? Por que que tem que seguir uma orientação específica? Eu não posso seguir vários caminhos? A resposta está na segunda escritura. Eu acho que porque só há um caminho, né? Que é Jesus Cristo.
pelo qual a lei se baseia aqui. No caso, ele fala aí. Eu acho que é isso. Iago, quer falar alguma coisa? Porque há uma lei e a gente precisa seguir essa lei. É, perfeito, Laila e Iago. Não dá. É a mesma coisa que eu vou pegar o exemplo da Laila, né? Ela não pode finalizar um objetivo que ela quer, que a graduação, de qualquer maneira. Ela precisa cumprir todas as disciplinas, precisa entregar todos os requisitos, existe uma ordem. Da mesma maneira, se o nosso objetivo é a vida eterna, existe uma lei a qual nós devemos obedecer, tá? E é uma bênção de Deus, né? Aí ele fala, qualquer bênção que a gente vai receber de Deus é por meio da obediência a essa lei. Então, é por isso que a gente precisa de orientação. Senão a gente não vai conseguir alcançar o propósito. Vamos ler, eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo do Elder Ulisses Soares sobre por que que para ele é importante as escrituras, tá? E aí eu quero que vocês me respondam, além de ajudar a alcançar o propósito da vida na vida de vocês, mas no dia a dia, por que que é tão importante as escrituras para vocês? Bom, as escrituras, elas na verdade orientam a nossa vida de uma maneira tão especial. Nossa família, por exemplo, nós nunca deixamos de estudar as escrituras, graças a minha querida e amada esposa, que é tão dedicada nesse trabalho, mas tem ajudado a gente enxergar melhor o que o Senhor espera de nós, tem ajudado a gente a tomar as decisões corretas baseado na direção do Senhor. Lógico, não somos perfeitos, cometemos muitos erros, mas as Escrituras nos ajudam a enxergar onde estão esses erros e corrigir o caminho, voltar na direção certa quando há uma distração ou um problema, e nós conseguimos voltar o nosso coração para o Senhor e centralizar as nossas decisões da maneira certa. Tem sido uma bênção na vida da nossa família. O estudo das Escrituras tem feito toda a diferença no caminho que nós estamos trilhando de volta à presença de nosso Pai Celestial. Jamais podia imaginar a nossa vida sem as Escrituras. Jamais podia imaginar que nós poderíamos voltar à presença de Deus sem conhecê-lo através das Escrituras. Então, meus amigos, o que que esse vídeo lembra para vocês sobre a necessidade que vocês têm na própria vida de vocês sobre as escrituras? Por que que ela é tão importante para vocês também? O que chamou a atenção de vocês na experiência do Helder Soares? Que vocês conseguem lembrar da própria vida de vocês com relação às escrituras? A Yasmin comentou: as escrituras são importantes para conhecer mais sobre o Salvador e assim poder segui-lo. O Helder Soares até comenta, né? Ele não consegue se ver voltando a morar com Deus e Jesus Cristo sem o conhecê-lo através das Escrituras. É até meio lógico, né? Como é que a gente deseja algo que a gente não conhece? Que Irmã, mais? Pode falar, Ian. quando eu estava ouvindo essa história, eu me lembrei do sonho de Lei, que a única maneira que as pessoas provaram do fruto foi segurando a barra de ferro. E quando elas não seguravam a barra de ferro, elas se perdiam.
seja indo para o grande edifício ou se perdendo no escuro, elas se perdiam, simplesmente, sabe? Então, as escrituras é a única maneira que a gente pode encontrar a salvação, de acordo com o som de lei. E as ordenanças, claro. Obrigada, Iago. E relacionado a esse exemplo que o Iago trouxe, né? O que que aconteceria? O que vocês fariam se vocês se perdessem e não tivessem o mapa? Imaginem, vocês estão num país diferente, num estado diferente, e vocês se perdem. Vocês não têm o mapa, vocês não têm o mapa. O que vocês fariam? Quais ações vocês tomariam para achar o caminho, né, de volta? Beca, acredito que eu perguntaria para as pessoas que moram na região, se elas deveriam saber mais ou menos como é para se localizar. Perguntar para as pessoas que possam conhecer e que estão por perto. Boa. Que mais? Eu vou pegar essa fala da Yasmin, que ela falou que ela perguntaria para alguém próximo, para tentar encontrar respostas. De maneira similar, quando vocês não têm orientação, não têm uma resposta sobre alguma decisão que vocês têm que tomar, para quem vocês perguntam? Yasmin, tu pode ler para nós, por favor? Assim, irmã, é tudo Pode ler tudo. assim. O que aconteceria se vocês se perdessem e não tivessem um mapa? Imaginem que estejam sozinhos, sem saber onde se encontram. O que vocês podem fazer? Pedir ajuda? Ligar para casa? Ligar para a igreja? Orar? Quando entrarem em contato com a sua fonte de auxílio, descobrirão que terão de subir uma ladeira, aqui ou virar uma esquina ali, para voltarem para o rumo certo. Ou talvez tenham que retornar ao princípio para ter certeza de que chegarão ao lugar para onde desejam ir. Obrigada, Yasmin. Yasmin, então, de acordo com essa citação, quais são nossas possíveis fontes de auxílio para um problema da Bom, vida agora? Estou perdida na minha vida, não sei o que eu vou fazer. Quais são minhas possíveis fontes de auxílio? bom, segundo esse trecho, está dizendo que a gente pode pedir ajuda, ligar para casa, ligar para a igreja, orar, e é isso. São essas as opções. E muito provável, excelente, Yasmin. E muito provavelmente as pessoas vão nos aconselhar a fazer, por exemplo, e dei dois exemplos. Essas fontes de auxílio, no geral, vai nos aconselhar a fazer o quê? Elas vão dizer para onde a gente deve ir. Elas vão dizer que rota que a gente tem que consertar, né? E talvez de uma maneira uma maneira prática para aquilo que, por exemplo, não é uma distância geográfica, mas se a gente se perde, né, em algum assunto da nossa vida, essas fontes de auxílio confiáveis, elas vão nos ajudar e nos dizer a qual dos princípios a gente tem que retornar para poder, de novo, alcançar o lugar que a gente deseja alcançar. E aí, onde que a gente encontra essa orientação? Nós já sabemos o porquê eu preciso, e agora onde? Onde que a gente encontra essa orientação? O presidente Nelson fala da primeira e suprema orientação. Sabrina, você consegue ler para nós?
Sabrina, se você tentou falar, a gente não conseguiu te ouvir. É, tá bom. Laila, você consegue ler para nós? Sim, procuremos aquele que nos conhece melhor do que ninguém, o nosso Criador. Ele permitiu que viéssemos à Terra com a liberdade de escolher nosso próprio caminho, devido ao seu grande amor. Ele não nos deixou sozinhos, mas providenciou um guia, um mapa espiritual para ajudar-nos a ter sucesso em nossa jornada. Obrigada, Laila. Eu tenho duas perguntas para vocês. Eu vou fazer uma primeira para a Laila aqui, que leu, né? Laila, de acordo com essa citação, me diga uma justificativa de que por que que Deus é a melhor fonte para a gente consultar. Porque Ele é nosso Criador. Porque Ele é nosso Criador. Qual é a vantagem que a gente ganha de consultar o nosso próprio Criador? Pode ser para todo mundo agora. Qual é a vantagem que vocês ganham? Eu, por exemplo, para eu perguntar para alguém, tenho que ver vantagem em perguntar para essa pessoa. Qual é a vantagem de perguntar para o meu Criador isso? Rebeca também, eu acho assim uma vantagem, né? Porque eu confio nele, ele conhece todas as coisas. Então, se ele conhece, ele sabe o que vai ser melhor para mim. Então, em vez de eu perguntar para uma pessoa que talvez não me conhece como ele me conhece, que é perfeitamente, né? Vai ser a mesma coisa que perguntar sem querer ter uma resposta. Ok, Laila, adorei, né? Então, é, ele conhece e a gente confia porque ele nos conhece muito bem, né? Eu lembro, quando eu li essa citação, eu lembro que aqui no meu trabalho, às vezes tem alguns equipamentos que as pessoas têm dúvidas de como consertar. E se as primeiras tentativas das pessoas que estão ali tentando consertar derem errado, elas vão procurar o especialista. O especialista normalmente é alguém que conhece tão a fundo aquela máquina que ele vai saber dar uma orientação assertiva, que é o que a Sabrina até colocou aqui no chat. Ele vai saber e ele vai nos fornecer a melhor resposta, a resposta mais correta, quando nós não encontramos mais respostas. E assim, diferente a única diferença que eu vejo assim que a gente precisa ter cuidado desse exemplo que eu dei é porque aqui as pessoas às vezes tentam resolver logo sozinhas, né? Então elas vão tentando e vão errando e vai vendo e erra, e erra, e erra. Aí depois elas procuram uma orientação mais especializada. Mas com a nossa vida, a gente precisa incluir o Criador na primeira opção. Estou com dúvida, o que eu devo fazer? Perguntar ao nosso Pai Celestial. E uma outra coisa, um outro fator que eu vejo aí, começa com a palavra A, né? Que outro motivo ele é um excelente orientador para a gente? Por quê? Ele fala que devido ao seu grande amor por nós, né, ele não nos deixou sozinhos, mas ele providenciou meios para nos ajudar a ter sucesso. Quem, quem nos ama verdadeiramente vai nos aconselhar da melhor maneira para que a gente possa ter sucesso no nosso objetivo, né? Então, o segundo é o amor. Eu queria fazer uma pergunta para vocês agora, sobre uma palavra que eu, pelo menos, eu vejo ela com muita frequência, mas é a palavra padrão, né? Padrão. Quais os benefícios que vocês veem de padronizar? Pode ser qualquer coisa. Qual é o objetivo de a gente padronizar a maneira de fazer algo, na visão de vocês? Irmã, então, na minha empresa, eu trabalho na área de suprimentos. E é uma área que é muito difícil de
ser controlada porque a empresa chegou aqui no meu estado pela primeira vez há 6 anos e não foi criado um padrão. Então, desde que eu comecei a trabalhar na área de suprimentos, eu tive 18 managers, 18 gerentes. E aí, qual foi o problema disso? É que eles chegavam, não tinha um padrão de treinamento, então eu tinha que começar a treinar eles. Aí eles recebiam muita pressão por coisas que eles nem sabiam que eles estavam passando, sabe? E aí eles acabavam se demitindo. E isso aconteceu com muitos deles. E aí, recentemente, a gente começou a desenvolver um plano de padronização para todas as coisas. E a gente já tem um gerente lá por um bom tempo e sem contar nisso, a gente passou a ter menos problemas, menos erros e tudo mais, sabe? Então, é o que eu vejo na minha empresa. Tem a falta de um padrão, causou confusão e muita gente saiu do trabalho, sabe? Obrigada, Iago, pelo teu exemplo. É, eu trouxe aqui, e a gente vai até vincular um pouquinho com o que você falou, Iago, mas o padrão, o benefício de padronizar as coisas, a maneira de fazer alguma coisa, ela tem a ver com algumas palavras que são muito positivas. Eficiência, então as pessoas fazem de uma maneira melhor. Para uma empresa, isso é muito benéfico, muito lucrativo. A qualidade das coisas, né? Então, assim, aquilo se torna muito bom, de excelente qualidade. A facilidade. Gente, quando não tem um padrão, você tem que gastar muita energia, esforço, recursos de tempo, de tudo, recursos de tudo. Você gasta muitos recursos para alcançar uma coisa que talvez nem seja o mais eficiente, nem seja a melhor maneira de lucrar, por exemplo, né? Como o Iago trouxe a questão da empresa. Então, quando você padroniza, você facilita a busca, você facilita alcançar aquele resultado. Então, imagina se a Laila comentou que ela quer alcançar a graduação. Vamos dizer que seja uma graduação, por exemplo, fisioterapia, um exemplo, né? Como é que eu vou me tornar fisioterapeuta se não existisse um padrão de jornada para se tornar esse tipo de profissional? Então, o padrão facilita. Ele é consistente porque ele mantém aquela qualidade de maneira consistente. Se eu continuar seguindo esse padrão, eu vou ter consistência naquilo que é bom. Ele ajuda nas melhorias. Então, quando eu estou com algum problema e existe um padrão para solucionar aquele problema, eu alcanço uma melhoria mais facilmente. Eu melhoro, eu evoluo. E por fim, eu trouxe aí a redução, né? Redução de estresse e a redução daquelas tentativas e erros, sabe? Já pensou se na nossa vida a gente não conseguisse ter um padrão, se a gente não tivesse um padrão que nos ajude a tomar as decisões para a nossa própria vida, talvez a gente tivesse estresse, a gente tivesse prejuízos espirituais, prejuízos materiais, a gente ia perder o tempo que na jornada da nossa vida ele é muito importante. Então, os padrões ajudam a reduzir, inclusive desperdícios, tá? Então, vários benefícios de se padronizar. E aí, como as escrituras já os ajudaram a encontrar orientação quando vocês estavam perdidos, já que, já que, vocês vão responder essa pergunta depois de ler essa citação aqui, tá? Já que elas recebem um nome que tem a ver com padrão, tá? Então, eu vou pedir pro Iago. Iago, lê para nós essa citação e depois a gente volta na pergunta. Iago? Chamamos esse guia de obras padrão. Elas receberam esse nome porque a Bíblia Sagrada, o Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios e a Pérola de Grande Valor são o padrão pelo qual devemos viver. Elas nos servem de padrão de referência, da mesma forma que os padrões de tempo, peso e medida estão guardados na Agência Nacional de Padrões. Para atingir nosso objetivo de vida eterna,
precisamos seguir os ensinamentos das obras padrão e outras revelações recebidas dos profetas de Deus. Obrigada, Iago. Como que as escrituras já ajudaram vocês, já que elas são o padrão e tem tantos benefícios de se seguir um padrão? Como as escrituras os ajudaram a encontrar orientação quando vocês estavam perdidos? Vou dar um exemplo aqui. É, eu entrei agora na universidade, né? Então, eu tô tendo acesso a muitas coisas, muitas informações, que é normal, acontece. Só que eu sei que se eu não conhecesse as escrituras, não fosse um membro ativo na igreja, eu facilmente iria para caminhos errados, porque na universidade tem de tudo. Então, acredito que sem o guia das escrituras e sem a minha fé, eu não conseguiria estar lidando com tudo agora. Excelente, Yasmin. Irmã, Alguém mais? Pode falar, Iago. eu tenho uma experiência no começo da minha missão. Eu, eu sacrifiquei muitas coisas para ir para a minha missão. Eu era o provedor principal da minha família, da minha mãe, e para a minha missão significava que eu teria que encontrar uma forma de sustentar. E eu lembro que eu fui, e a minha mãe, ela não é parte da igreja. Então ela sempre falou, tu vai fazer isso e aquilo, sabe? Estão te enganando e isso, e tu vai perder a oportunidade de universidade, isso e aquilo. E eu lembro que na primeira semana, logo que eu cheguei, meu companheiro, ele teve alguns problemas, ele precisou voltar para casa. Então eu fiquei bem perdido. E aí naquela semana eu estava cuidando praticamente sozinho da nossa área, e eu não sabia como ser um missionário. Eu lembro que eu comecei a ficar deprimido, e aí comecei a pensar, talvez eu deveria ter voltado para casa. Minha mãe estava certa. E aí eu lembro que numa tarde em que eu estava muito deprimido mesmo, eu li uma escritura em 2 Nefe, capítulo 9, que fala: mas eis que os justos, os santos dos santos de Israel, os que tiverem acreditado no Santo de Israel, os que tiverem suportado as cruzes do mundo e desprezado a sua vergonha, herdarão o reino de Deus, que foi preparado para eles desde a fundação do mundo, e sua alegria será eterna para sempre. E eu lembro que quando eu li aquela escritura, eu percebi que eu tinha que suportar as cruzes do mundo, eu tinha que beber o meu cálice, e que isso me daria alegria no futuro, mesmo que agora não parecesse. E aí eu decidi permanecer na minha missão, e foi uma das grandes bênçãos da minha vida. E tudo por causa daquela escritura. Obrigada por compartilhar, Iago e Yasmin. E de maneira similar, meus amigos, eu presto testemunho para vocês que eu sei que as escrituras, elas são um padrão que vocês devem seguir como pessoas, para sua própria vida, e elas são as fontes mais confiáveis de orientação, porque elas são a voz de Deus para a própria vida, para o mundo, e individualmente vocês vão ter experiências com a própria vida de vocês. E por fim, pessoal, aqui o Elder Nelson, ele fala que nós vamos cometer erros, mas as escrituras, elas sempre vão nos ajudar a reconhecer para fazer as correções. E, por fim, ele termina explicando de maneira muito prática como que a gente tem que aplicar. Eu já sei o porquê eu tenho que estudar, por que que é importante ter orientação. Eu já sei para quem que eu tenho que pedir essa orientação, que envolve o nosso próprio Criador e as suas escrituras.
que ele nos deu como guia. E como que agora que eu já tenho esse conhecimento, eu aplico isso? Então, o presidente Nelson, ele divide em algumas etapas, tá? Então, primeiro que você tem que ter determinação. Você tem que decidir que você vai aplicar as escrituras para o seu benefício e instrução. Se aqui ninguém decidir isso, a gente não consegue colocar em prática. Então, decidam aplicar as escrituras. Depois, vocês têm que estudar e refletir de uma maneira como se fosse um banquete. Então, banqueteie-se com as escrituras, estudando-as com prazer e obediência. Banquetear não é provar, é literalmente saborear. E integre esses ensinamentos à sua vida diária. A reflexão é isso, é você ler, se banquetear com aquilo, né, sentir um verdadeiro sabor daquilo, daquele conhecimento, e eu vou refletir como que eu integro isso que eu estou lendo à minha própria vida. A outra parte é manter a integridade da verdade. Não divida a sua vida em compartimentos, ou seja, não existe a Rebeca profissional e a Rebeca espiritual. Não, existe a Rebeca. Então, não, a dica para que as escrituras possam ser colocadas em prática em nossa vida é que elas têm que ser colocadas em prática em tudo. O presidente Nelson, ele comenta que ele, quando ele estava como residente, disseram assim, nossa, você usa muito, você confunde muito o espiritual com a sua parte profissional, você tem que separar isso. Então, o conselho que ele dá não é para separar. As escrituras vão te ajudar na tua parte profissional, até Yasmin comentou, né, como que ajuda na jornada dela como estudante, tanto na espiritual como na missão, né, a experiência missionária que ela comentou. Mas é a sua vida, não divida isso. Cultive o dom do Espírito Santo, use ele para ser o orientador, inclusive para você entender. Tenha um estudo sincero e intencional. Então, estude as escrituras ao seu próprio estilo. O que isso significa? O que que funciona? Qual é a técnica de estudo que mais se aplica à minha própria vida? É dessa maneira que eu também vou estudar as escrituras, como se eu estivesse estudando algo da faculdade, né? Então, qual é, qual é o estilo que é mais sincero e intencional para que eu consiga aprender? Aplique prática, né? Então, faça perguntas pertinentes, planeje como que você vai aplicar aquele princípio. Ah, eu estou aprendendo sobre oração, então a minha ação vai ser que eu vou fortalecer as minhas orações à noite, né? Eu vou estudar à noite, vou orar à noite, vou estudar as escrituras, orar à noite, e isso vai me fortalecer. Então, criem ações práticas. E isso envolve estabelecer um horário. E por fim, galera, busquem as orientações para decisões importantes. Então, tenho que tomar uma decisão importante, consulte as escrituras para isso. E use ela para esclarecer dúvidas relevantes que vocês têm. E no fim, vivam de acordo com aquilo que vocês vão receber. Às vezes nós somos agraciados com muita luz através do estudo das escrituras, mas a gente não vive de acordo com essa luz, né? A gente saboreia aquele banquete, mas viver de acordo com essa luz é aplicar os princípios na nossa vida diariamente. Eu presto o meu testemunho de que eu sei que as Escrituras são a fonte de auxílio confiável, porque ela é a voz de Deus, e nós temos um Deus, um Criador que nos ama e que ele nos conhece. Então, ele conhece cada um de nós, das nossas diferenças, e ele é o melhor orientador para nós. Eu presto testemunho disso, sei que a Bíblia é a palavra de Deus, sei que o livro de Mórmon é a palavra de Deus, e todas elas testificam de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, amém.